Você já percebeu como muita gente hoje fala de Deus como se ele fosse desnecessário? Muitos dizem: o universo surgiu sozinho, a vida apareceu por acaso, o ser humano é o resultado de milhares de anos de evolução. E mais, você, meu irmão, jovem que me assiste, já sentiu que para ser aceito no meio acadêmico, parece que você tem que deixar a sua Bíblia do lado de fora da sala de aula? Parece que se você acredita no Criador, você passa imediatamente a ser tratado como anticientífico. E se eu te dissesse que a teoria que nos vendem como verdade absoluta sobre a nossa origem, no caso o darwinismo, ela exige muito mais fé no acaso do que nós temos fé em Deus? Pense por alguns segundos. Como pode algo tão complexo como o ser humano surgir do nada? Como o DNA, um código extremamente detalhado, poderia aparecer por um simples acidente? E talvez a pergunta mais importante seja essa: se Deus não criou você, então qual é o propósito da sua existência? Hoje nós vamos estudar uma das maiores batalhas ideológicas da nossa geração: a tentativa de tirar Deus do centro da criação. Porque, no fundo, essa discussão não é sobre ciência, é sobre identidade, propósito e quem de fato governa o universo. A paz do Senhor, meus irmãos, juventude abençoada. Eu sou o pastor Eliezer Nunes. Seja bem-vindo ao meu canal, onde toda semana estou aqui comentando com vocês as lições da Escola Bíblica Dominical de jovens e de adulto. Por isso, peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui embaixo, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos da igreja, para que mais pessoas tenham acesso aos nossos conteúdos de estudo da Palavra de Deus. Lembrando você que este conteúdo também está disponível pelo Spotify. Basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes, com um conteúdo perfeito para você ouvir enquanto está a caminho da escola, da faculdade ou do seu trabalho ou em outro momento do seu dia a dia. E eu peço que você fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos jovens enfrentam no seu dia a dia, na escola, na faculdade, na internet e até mesmo em conversas no dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre a lição número 7 da revista da Escola Dominical do segundo trimestre de 2026, a falácia da teoria darwiniana. Diz o nosso texto principal, João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João começa o seu evangelho destruindo a ideia de que o universo surgiu sozinho. A Bíblia está afirmando claramente que existe um Criador, existe um propósito, existe inteligência no processo de criação, existe ordem e existe uma direção em tudo que foi feito. Nada existe independente de Deus. Cristo não é apenas o salvador da criação, ele é também o autor da criação. Resumo da lição: a teoria darwiniana, ao excluir Deus da criação, contradiz a revelação bíblica que afirma que todas as coisas foram criadas intencionalmente por um Criador soberano. A Bíblia vai nos ensinar então que o universo foi criado por Deus. A vida nasceu com propósito. O ser humano não é um acidente. O problema então, meus queridos, não é estudarmos ciência. O problema é transformar uma teoria em uma filosofia que tenta remover Deus do centro da realidade. E é aqui que nós precisamos entender algo importante. Nem todo cientista é ateu. Nem todo cientista é ateu. Existem muitos cientistas cristãos. A questão central da nossa lição de hoje não é um embate entre ciências versus Bíblia, mas sim é refletir sobre uma visão de mundo sem Deus versus a verdade revelada por Deus. O pastor César Moisés de Carvalho vai nos alertar que muitos cristãos passaram a enxergar a pós-modernidade como uma inimiga da fé, sem perceber que o verdadeiro problema não está no pensamento crítico em si, mas sim na tentativa de se construir uma visão de mundo sem Deus. Ele mostra ainda que existe um perigo quando a sociedade tenta reduzir toda a realidade apenas ao racionalismo materialista, ignorando completamente o sobrenatural. E nós vivemos em uma sociedade extremamente influenciada pelo naturalismo. O que é naturalismo? É a ideia de que tudo pode ser explicado sem Deus. O problema é que quando Deus é removido da origem da vida, o ser humano perde a sua identidade, seu propósito, o seu valor e a sua direção moral. E é exatamente aqui que começa a primeira parte da nossa lição de hoje. Princípios da teoria darwiniana. Primeiro, a origem por acaso. A teoria de Darwin ensina que a vida surgiu de uma forma espontânea,
sem qualquer planejamento ou necessidade de um criador. Segundo essa visão, tudo que existe teria aparecido através de mutações aleatórias, seleção natural ao longo de milhões de anos. Em outras palavras, essa teoria afirma que a vida não possui um propósito, direção ou intenção divina. Ela é apenas o resultado de um processo natural cego e impessoal. No entanto, aqui nós encontramos um problema muito sério, porque a Bíblia nunca apresenta o universo como fruto de um acidente cósmico. Ao contrário, Gênesis 1:1 declara solenemente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Perceba que na narrativa bíblica, a criação ela começa com inteligência, vontade, propósito, planejamento. Nada aponta para o acaso. Tudo aponta para um Criador soberano e ativo na sua criação. Essa distinção é fundamental porque o universo é extremamente organizado. As leis da física, o código de DNA, o próprio funcionamento do nosso corpo humano e os movimentos do planeta no sistema solar, enfim, tudo existe em uma precisão impressionante. A própria ciência mostra que se a força de gravidade aqui na Terra fosse minimamente diferente, ou se a distância entre a Terra e o Sol mudasse apenas um pouco, a vida aqui na Terra seria completamente impossível. O nível de complexidade que nós podemos ver em uma única célula do corpo humano, ele é tão gigantesco que nos leva a uma pergunta inevitável: como algo tão organizado poderia surgir sem inteligência por trás disso, ou simplesmente por obra do acaso? Para facilitar o nosso entendimento, imagine que você está caminhando no deserto e de repente encontra um smartphone de última geração enterrado na areia. Você jamais diria que aquele aparelho apareceu sozinho ali, ou que ele foi criado ali naquele local no deserto, após milhões de anos de erosão, por exemplo. Porque ali você está vendo algo complexo e que você entende automaticamente que houve um projetista naquilo ali. Ou seja, complexidade aponta para inteligência. O nosso irmão em Cristo, cientista e químico brasileiro Marcos Eberlin, vai explicar que o DNA funciona como um gigantesco sistema de informação, semelhante a um programa de computador avançado, onde toda informação exige uma mente inteligente. O acaso só produz desordem, mas nunca vai produzir códigos altamente organizados. Quanto mais a ciência avança, mais percebemos o nível absurdo de sofisticação da vida que há na Terra. Uma única célula possui um armazenamento de informação, comunicação, produção de energia e mecanismos de reparos. Veja só que coisa interessante. Isso leva muitos cientistas a reconhecerem sinais claros de um design inteligente na natureza. O texto da nossa lição alerta que a teoria darwiniana exclui o envolvimento de um criador para promover uma visão puramente materialista. O perigo disso é que quando Deus é removido, o ser humano perde o seu propósito, a sua identidade e o seu valor na vida. Afinal de contas, se tudo surgiu por um acidente, a nossa existência também não passa de mais um acidente. Mas a Bíblia ensina o contrário. Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, a grandeza do Criador no universo é uma assinatura divina, espalhada pela criação que está diante de todos nós. Da beleza da natureza até a harmonia do cosmos, nada foi obra do caos. Inclusive, o conceito de geração espontânea já foi derrubado pela biogênese, confirmando que a vida só pode provir de vida. E no caso da origem dela, a vida é o próprio Deus. A criação é o resultado de um plano inteligente e amoroso. Isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a existência. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente biológico ou não é apenas matéria se movendo pelo mundo. Você foi pensado por Deus. Segundo item da nossa lição, a ausência de design. Outro pilar central da teoria darwiniana é a negação de que exista um design inteligente na criação. Segundo essa visão, as estruturas extremamente complexas que vemos teriam surgido gradualmente, através de pequenos acidentes sucessivos, sem qualquer necessidade de um criador. Ou seja, não foi um processo guiado. No entanto, essa ideia gera perguntas científicas e teológicas profundas. Como sistemas absurdamente sofisticados poderiam aparecer apenas por sorte? O próprio corpo humano é uma demonstração impressionante de engenharia,
onde o funcionamento dos olhos, do cérebro, do sistema nervoso, enfim, de todo modo de funcionar das nossas células, ocorre numa harmonia tão precisa que desafia qualquer tipo de probabilidade aleatória. A ciência moderna, especialmente a bioquímica, apresenta um conceito de complexidade irredutível. Isso significa que existem sistemas na vida que possuem múltiplas partes que precisam estar prontas e posicionadas ao mesmo tempo para que todo o processo funcione. Se você remover uma única peça, o sistema falha totalmente. Como o Dr. Marcos Eberlin explica no livro Fomos Planejados, a vida exibe uma antevidência, uma técnica que a seleção natural jamais poderia ter. Essa complexidade imediata confirma o que a Bíblia revela sobre o poder da voz do Criador. Deus não precisou de processos lentos ou acidentais para iniciar ou realizar a sua criação. Olha que maravilhoso que a Bíblia vai dizer em Salmos 33:9. Porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ou seja, para o naturalismo, o tempo é o criador, mas para nós, a palavra de Deus é a causa de tudo. Tudo existiu pelo Logos de Deus. Essa realidade é o que o apóstolo Paulo vai confirmar em Romanos, capítulo 1, versículo 20, quando ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Ou seja, a criação funciona como um outdoor gigante, que aponta diretamente para o seu autor. Negar o design não é uma conclusão baseada na falta de evidências, mas sim um compromisso filosófico de ignorar o que está óbvio diante de nós. Repare na expressão do texto bíblico quando ele diz assim, de modo que os homens são inexcusáveis. Essa palavra, inexcusável, quer dizer que a evidência de Deus na natureza é tão forte que ninguém tem desculpa por ignorar o Criador diante de tanta maravilha e complexidade. Como destaca o pastor Valmir Nascimento no livro Cristão e a Universidade, muitos acreditavam que o avanço da ciência seria enterrar a fé, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Quanto mais potente for o microscópio, mais nós percebemos que o universo não aparece apenas planejado, mas também ele exibe uma funcionalidade técnica que existe uma mente organizadora e soberana. Mais percebemos que o universo não é apenas planejado, mas que ele mostra uma funcionalidade técnica que existe uma mente organizadora soberana por trás de tudo isso. A visão bíblica da criação é o único fundamento que explica por que as leis da natureza são constantes e por que tudo no cosmos parece seguir uma lógica perfeita. É justamente o que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 1:17, onde ele reforça essa sustentação divina quando ele diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Portanto, aquilo que o darwinismo tenta rotular como um processo cego, a observação honesta vai identificar como uma assinatura de um designer inteligente. A sofisticação da vida não é um subproduto do caos, mas é a prova de que fomos feitos por alguém que domina a ciência, a arte e a vida. Aqui vem o terceiro tópico da nossa lição. Implicações ateístas da teoria darwiniana. Ou seja, nós temos aqui um ensino darwinista que a origem ocorreu por acaso, que houve uma ausência de design, que tudo foi sem projeto algum, e agora nós vamos ver que isso tem implicações ligadas à negação da existência de Deus. Quando Deus é removido da origem da vida, as consequências disso não vão ficar restritas aos laboratórios de biologia. Elas invadem a filosofia, a moral e o senso de identidade das pessoas e da juventude na sociedade. Pense comigo, se aprendemos que não existe um Criador que nos planejou, nós passamos então a acreditar que também não existe um propósito real para a nossa existência, o que torna todos os nossos valores relativos. Valmir Nascimento ainda destaca na sua obra que o naturalismo tenta convencer o jovem de que a religiosidade é algo que deve ser deixado de lado conforme se descobre como o mundo de fato funciona, tratando a fé como um processo de imaturidade que o ambiente acadêmico deve curar no processo. Esse cenário vai ter como resultado exatamente o que vemos hoje: pessoas sem referências do que é certo ou errado,
crise de identidade e um vazio enorme dentro do coração das pessoas. Porque se o ser humano é apenas fruto do acaso, então a vida perde o seu propósito e o seu valor. E quando tudo parece sem sentido, muitos acabam vivendo sem esperança e sem direção na sua vida. A Bíblia, no entanto, apresenta o antídoto para esse vazio. Em Efésios 2:10, o apóstolo Paulo diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Essa verdade muda tudo. Você não é um erro biológico ou apenas matéria. Você foi planejado cuidadosamente por Deus. Rejeitar a falácia darwiniana, portanto, é um ato de libertação mental, porque, como bem ponderou C.S. Lewis, o fato de sentirmos a falta de um sentido na vida é a prova de que fomos feitos para algo maior, pois em um universo sem sentido, jamais teríamos descoberto que ele não tem sentido. E aqui eu deixo uma aplicação para você, jovem. Talvez você esteja estudando em um ambiente onde zombam da sua fé, hostil à vida e à fé cristã. Talvez você já ouviu: todo crente é ignorante, a Bíblia é anticientífica, a evolução prova que Deus não existe. Mas entenda uma coisa: a fé não é inimiga da razão. Grandes cientistas da história acreditavam e ainda acreditam em Deus. Podemos citar, por exemplo, Isaac Newton, Johannes Kepler ou Blaise Pascal. Eles viam a ciência como uma forma de compreender a criação divina. A verdadeira ciência não destrói Deus. Ela apenas vai revelar a complexidade da obra dele, que a mente humana jamais vai conseguir entender plenamente. Então, não tenha vergonha da sua fé. Você não precisa escolher entre pensar, estudar, usar a razão ou acreditar em Deus. E ainda, como bem vai pontuar o pastor Valmir, precisamos de uma obediência consciente. Isso significa que antes de sermos ensinados a obedecer regras, por exemplo, precisamos ser ensinados a pensar de uma forma cristã. A faculdade vai testar os fundamentos da sua crença. E se você não souber o porquê daquilo que você acredita, a sua fé vai ser frágil. Entenda a lógica da fé cristã para que ela resista aos ataques do ambiente acadêmico. Não aceite ter uma fé superficial. Apenas ir à igreja por influência dos pais ou de amigos, ou porque acostumou a fazer isso. O segredo para não se perder no meio intelectual e acadêmico de hoje é alinhar o nosso intelecto com as Escrituras. Quando você aprende a pensar com a mente de Cristo, o engano do mundo perde a força sobre você. O objetivo aqui não é apenas que você obedeça por costume, mas que a sua obediência à palavra de Deus nasça de uma convicção intelectual e espiritual profunda, de uma experiência com Deus, o que vai blindar o seu coração contra as ideologias do mundo que a gente vive hoje. Na próxima parte aqui da lição, eu quero entender junto com você o que a Bíblia apresenta sobre a criação, como ela teve ordem, propósito, direção e significado. E a gente vai descobrir juntos porque o ser humano não é apenas mais um ser vivo, mas ele é alguém criado à semelhança de Deus. Vem comigo então. Segundo item da nossa lição, a visão bíblica da criação. Criação ordenada. A Bíblia apresenta a ordem de todas as coisas de uma maneira completamente oposta à visão naturalista. Porque enquanto o darwinismo ensina que a vida é o resultado de processos sem direção, sem propósitos, marcado pelo caos, as Escrituras vão nos revelar um Deus que cria de forma organizada, intencional e perfeita. Quando lemos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, percebemos uma sequência lógica e impressionante. Deus não apenas cria, mas ele estabelece um equilíbrio, onde cada etapa prepara o terreno para a próxima. Ele cria a luz, ele separa as águas, ele faz surgir a terra seca, ele posiciona os luminares no céu, ele traz à existência os seres vivos e, finalmente, como ápice da sua criação, ele cria o ser humano. Nada é improvisado. A criação, então, revela uma organização perfeita. Ela reflete o caráter do seu autor, como Paulo vai declarar em 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. A ordem presente no universo é, portanto, um espelho da própria natureza divina. Deus não é apenas um criador que deu o pontapé inicial e se retirou. Ele é aquele que, além de criar, sustenta o mundo a cada segundo. O universo continua existindo porque existe uma mão soberana que o impede de se desintegrar. O apóstolo Paulo vai reforçar isso em Colossenses 1:17, dizendo assim, que Cristo é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele.
Essa palavra subsistir no original, ela transmite a ideia de algo que é mantido unido, preservado, sob o governo. E Cristo é quem sustenta todas as leis da física, desde o movimento preciso dos planetas até o equilíbrio delicado da natureza. É por isso que eu quero indicar para você esse livro muito importante do nosso irmão Marcus Eberlin, Fomos Planejados. Aqui ele vai justamente falar sobre isso, a maior descoberta científica de todos os tempos. E ele vai ensinar nesse livro, por exemplo, que o universo tem um ajuste fino, ou seja, se as constantes da natureza fossem minimamente diferentes, a matéria não se uniria, não se sustentaria e a vida seria impossível. Isso prova que a criação não teve apenas um começo inteligente, mas ela possui uma manutenção inteligente e contínua. Muitos jovens cometem hoje o erro de enxergar Deus apenas como um personagem do passado. Mas a Bíblia mostra que ele está ativo, que ele é ativo agora. Cada batimento do coração e cada ciclo da natureza dependem da sua graça sustentadora. O Salmos número 104 descreve esse cuidado de uma forma poética, mostrando Deus alimentando os animais e controlando os mares. Além disso, o texto de Gênesis enfatiza que os seres foram criados, cada um conforme a sua espécie, o que derruba a ideia de uma transição caótica entre seres e estabelece limites de identidade clara para cada criatura que Deus fez no reino animal, no reino mineral, no reino vegetal. O mundo tenta dizer que tudo é relativo e que não há uma direção fixa na vida, mas a criação é uma prova do contrário. Há ordens, há padrões e há fundamentos. Se o Deus que organizou as galáxias e organizou o nosso DNA é o mesmo que cuida de você, então a sua vida também não foi feita por causa do caos. Muitos vivem desorientados porque estão distantes do Criador. Ele é quem traz ordem à nossa vida. Quando permitimos que Deus governe a nossa história, Ele cura a nossa própria confusão e restaura o nosso propósito de vida. Como ensinava o teólogo Stanley Orton, a criação revela tanto o poder quanto a soberania de Deus. Nós não servimos a um Deus que improvisa, mas ao Senhor soberano, que planejou o universo e projetou você para viver em harmonia com ele. Agora, antes de eu continuar com você na nossa lição, quero pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vem comigo para o segundo tópico deste item, que diz assim: o princípio da finalidade. Uma das maiores e mais profundas diferenças entre a visão bíblica e a visão naturalista está na questão do propósito. Para o darwinismo materialista, a vida não possui finalidade última. O universo simplesmente existe como um acidente e o ser humano apenas é o resultado de processos naturais, cegos, sem qualquer destino eterno. No entanto, a Bíblia apresenta uma realidade totalmente oposta, ensinando que Deus criou cada detalhe do cosmos com um objetivo específico. Nada no universo existe sem um porquê. Isaías 45:18, o Senhor declara: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Perceba que Deus cria aqui com intenção. O universo não é o desfecho de um sorteio cósmico, mas ele é o resultado de uma decisão consciente do nosso Deus. Como afirma o texto daí da lição, a visão bíblica ela vai nos mostrar que o mundo é fruto de uma ação deliberada de Deus, porque afinal, se um Deus soberano planejou as galáxias com propósito, ele não teria criado a gente por acaso. Essa verdade é um antídoto para a nossa geração de hoje, que está marcada pela ansiedade, o vazio existencial e a perda de identidade. Muitos jovens hoje entram na universidade, no mercado de trabalho e se perguntam assim: por que eu existo? A minha vida tem algum valor real? Qual é o meu propósito? Quando a educação secular ensina que nós somos apenas poeira estelar, sem um destino, ela está roubando a esperança do coração das pessoas. Como destaca ainda o pastor Valmir no livro Cristão e Universidade, o ser humano possui uma necessidade intrínseca de sentido que as coisas materiais jamais poderão suprir. Tudo na criação comunica este propósito, desde o ciclo das águas até a precisão matemática do universo. Nada é aleatório. Mais do que apenas existir, o ser humano foi criado para algo muito maior, e eu vou te dizer o que é: relacionar-se com o seu Criador.
Esse é o sentido supremo da nossa vida. Não fomos criados apenas para existir ou passarmos por aqui, por este mundo, para estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, sobreviver. Não, nós somos feitos para conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. É por isso que o vazio que as pessoas sentem não pode ser preenchido pelas coisas desse mundo, nem por redes sociais, muito menos por fama ou entretenimento. Como bem disse Blaise Pascal, existe no coração do homem um vazio do tamanho exato de Deus. Quando o ser humano se afasta do Criador, ele perde a bússola da sua própria existência. Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa que você nasceu, meu querido, dentro de um plano divino maravilhoso que atravessa o tempo. O mundo atual tenta lhe dizer: você é quem define seu próprio propósito, mas a verdade bíblica ensina que o seu propósito de vida não é inventado por você, mas ele é descoberto quando se aproxima de Deus. Você sabe que somente o fabricante sabe dizer para que exatamente serve um produto, não é verdade? Da mesma forma, quando nós entendemos que a nossa identidade está enraizada no Criador, a nossa visão sobre o futuro muda, os nossos valores se tornam sólidos e a nossa vida finalmente encontra um sentido que nada no materialismo vai poder nos oferecer. Terceiro item deste tópico: o ser humano especial. Talvez uma das maiores diferenças entre a visão bíblica e a visão naturalista darwiniana esteja na maneira como o ser humano é enxergado. Na teoria darwiniana materialista, o homem não passa de um animal altamente evoluído, resultado de processos naturais e sem qualquer direção superior. No entanto, a Bíblia ensina algo mais profundo e glorioso. Em Gênesis 1, 26 e 27, nós lemos uma declaração que muda tudo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso significa que o ser humano ocupa um lugar absolutamente único dentro de tudo que Deus criou. Nenhum animal, por mais complexo que seja, recebeu essa declaração. Somente o homem foi dotado de consciência moral, racionalidade, espiritualidade e uma capacidade intrínseca de adoração e relacionamento com seu Criador. Nós fomos criados pessoalmente por Deus e dotados de uma alma e de espírito. O ser humano não é apenas matéria biológica ou um amontoado de células. Existe uma dimensão espiritual na nossa existência que a ciência naturalista jamais vai conseguir explicar dentro de um laboratório. A dimensão bíblica continua ainda em Gênesis 2:7, dizendo: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Enquanto o restante da criação surgiu pelo comando da palavra de Deus, o famoso haja, o homem foi formado pelas mãos do Criador e recebeu o sopro divino diretamente nas suas narinas. Isso revela uma proximidade, um cuidado, um relacionamento pessoal de Deus com a nossa espécie. Marcus Eberlin vai dizer ainda que o corpo humano possui sistemas tão sofisticados e tão exclusivos que apontam para uma assinatura que nos separa completamente de qualquer outra criatura na Terra. E essa verdade é um remédio para a nossa geração, que vive com profunda crise de identidade. Muitos jovens hoje não sabem quem são, não reconhecem seu valor e vivem se comparando a padrões irreais das redes sociais, sentindo-se até mesmo descartáveis. Mas a Bíblia ensina que o nosso valor não vem da nossa aparência, não vem do nosso porte físico, nem do número de seguidores, de dinheiro, ou até mesmo de aprovação ou aceitação social que possamos ter. Se fomos criados à imagem de Deus, então cada vida possui uma dignidade sagrada e um valor eterno. Além disso, carregar essa imagem de Deus em nós traz uma responsabilidade moral. Não fomos criados apenas para existir ou sobreviver, apenas reagindo aos nossos instintos naturais, mas fomos criados para refletir o caráter do nosso Criador. Embora o pecado tenha distorcido essa imagem de Deus na nossa vida, ela começa a ser restaurada quando nos aproximamos de Deus. Colossenses 3:10, a Bíblia vai dizer assim: que o novo homem se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O Evangelho de Jesus, portanto, não apenas nos salva da condenação eterna, mas ele restaura a nossa verdadeira identidade
de filho de Deus. Como bem dizia C.S. Lewis, você apenas não tem uma alma, você é uma alma que habita temporariamente num corpo. Porque embora o corpo um dia vai ser destruído e corroído pela terra, a sua alma, meu querido, é eterna. Você foi criado por Deus, para Deus e para a eternidade. Entender isso é o que liberta você, jovem cristão, de tentar se encaixar nos padrões, nos moldes do mundo e permite você viver com a cabeça erguida, sabendo que é uma obra-prima do Deus vivo. É por isso que Paulo escreveu em Romanos 12:2, e não vos conformeis, ou seja, não entrem no molde deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora surge uma pergunta importante no estudo da nossa lição. O que acontece praticamente em uma sociedade quando ela tenta explicar o universo sem Deus? E é exatamente aqui que a gente entra na terceira parte da nossa lição. Já curtiu o vídeo? Já compartilhou? Então vamos lá, porque agora eu quero falar com você sobre perguntas que não estão mais em um campo teórico, mas elas produzem consequências na cultura, na moral, na educação e até mesmo na maneira com que as pessoas enxergam a sua própria vida. Diz o terceiro item da nossa lição: debate e consequência, a secularização científica. Para você, jovem cristão, entender esse processo é algo vital, porque a secularização não é apenas a ausência de religião, ela é a tentativa sistemática de retirar Deus do centro das explicações para a realidade, tratando Deus apenas como uma hipótese desnecessária e ultrapassada. E o secularismo está em todas as áreas hoje em dia. O ambiente acadêmico passou a considerar a explicação naturalista como sendo a única válida, e qualquer menção à fé, ao propósito, a um design inteligente foi descartada como pseudociência ou misticismo. Cuidado com isso, não entre nessa onda, porque esse processo gerou impactos profundos na cultura e na educação. Talvez você já entrou numa sala de aula e ouviu um professor falar como se acreditar em Deus fosse coisa de ignorante. O ensino científico, especialmente nas escolas, muitas vezes promove o darwinismo como verdade absoluta, sem espaço para debate ou para consideração de outras cosmovisões. Ou seja, eles têm o darwinismo como verdade absoluta, sendo que a teoria de Darwin não tem comprovação científica. Criou-se então uma falsa dicotomia, uma falsa separação. Ou você é um cientista sério, evolucionista, darwinista, materialista, naturalista, ou você é uma pessoa de fé. No entanto, isso é uma posição histórica extremamente desonesta, porque se olharmos para os pilares da ciência moderna, nós veremos homens como Isaac Newton, Robert Boyle, como eu já citei, Johannes Kepler, que não viam conflito nenhum entre um telescópio e as escrituras. Eles não estudavam a natureza apenas para se tornar cristão, mas eles estudavam justamente por serem cristãos e por acreditarem em um Deus que criou em ordem o universo regido por leis compreensíveis. Como afirma o comentário da nossa revista, a verdadeira ciência busca a verdade e toda a verdade, por fim, pertence a Deus. Louis Pasteur, um dos maiores cientistas da história, considerado o pai da microbiologia, e ele disse certa vez: um pouco de ciência afasta de Deus, muita ciência conduz a ele. Ele também falou assim: quanto mais eu estudo a natureza, mais me maravilho com a obra do Criador. O problema central, então, meu querido, não reside na investigação científica em si, mas ela reside naquilo que o pastor Valmir Nascimento chama de naturalismo metodológico. O que é isso? Ou seja, ele explica que muitos cientistas modernos já entram no laboratório com um compromisso prévio de que o sobrenatural não existe. Isso significa que mesmo que as evidências apontem para um planejamento inteligente do Criador, isso vai ser descartado. Veja a posição da ciência materialista. Primeiro, ela acaba comprovando a verdade bíblica, porque a ciência tem comprovado o que a Bíblia ensina. Mas logo em seguida, os cientistas rejeitam a verdade bíblica. E essa rejeição não é porque não há provas da criação de Deus ou de um design inteligente, mas é um compromisso filosófico que afirma assim: se Deus não pode ser testado em laboratório, então ele deve ser descartado. Essa mentalidade tem formado uma geração de jovens com uma visão de mundo onde Deus é ausente e irrelevante.
Quando o jovem entra na faculdade, por exemplo, ele é bombardeado com a ideia de que a sua fé é um anexo infantil que deve ser deixado na porta do lado de fora da sala. Tenta-se convencer todo estudante de que a religião pertence ao campo subjetivo dos sentimentos, enquanto que a ciência pertence ao campo objetivo dos fatos. Mas como cristãos, nós cremos que o Senhor é o Deus da totalidade. A fé cristã convida os crentes a amarem a verdade em todas as suas esferas. A secularização científica removeu o porquê das coisas. Ela pode explicar, por exemplo, a composição química de uma célula, mas ela não consegue explicar o valor sagrado de uma vida. Ela pode descrever o movimento dos astros, mas ela não consegue explicar a razão da nossa existência. Quando a ciência tenta ter uma resposta para tudo, ela deixa de ser ciência e passa a ser cientificismo, que é uma espécie de religião secular que promete o progresso humano através da exclusão de Deus. O resultado disso, infelizmente, é o que vemos nas estatísticas atuais. Uma sociedade tecnologicamente muito avançada, mas emocionalmente perdida. Uma geração altamente conectada nas redes sociais e na internet, mas mergulhada num vazio existencial sem precedentes. O conhecimento sem Deus pode até prolongar a vida biológica das pessoas, através da medicina, mas somente o conhecimento de Deus pode dar um sentido para a vida das pessoas. Quando recuperamos essa visão, a ciência deixa então de ser uma arma contra a nossa fé, mas ela volta a ser aquilo que sempre deveria ter sido, um louvor à sabedoria e à inteligência do Deus vivo, que sustenta todas as coisas pelo seu eterno poder. Segundo tópico deste item, a moralidade e valor. Então veja que a primeira consequência dessa falácia darwiniana na sociedade é a secularização científica. A segunda, a perda da moralidade e do valor. Porque quando Deus é removido da origem da vida, a moralidade deixa de ser um fundamento sólido e torna-se inevitavelmente relativa. Se aceitamos a premissa de que não existe um Criador soberano, nós somos forçados, então, a enfrentar uma pergunta perturbadora. Quem, afinal, define o que é certo ou errado? Se a vida humana surgiu apenas através de processos naturais, cegos, como eu já falei, e impessoais, então conceitos como bem, mal, justiça, pecado, santidade deixam de ser verdades universais para se tornarem apenas opiniões humanas passageiras. Como bem afirma o texto da nossa lição, sem um Criador que estabeleça o bem e o mal, cada cultura ou cada indivíduo pode definir os seus próprios valores e a moralidade torna-se relativa. Este cenário, então, vai enfraquecer completamente os alicerces da ética, promove uma sociedade onde o ego se torna o Deus das pessoas e os desejos pessoais se tornam a lei. Pense comigo agora. Hoje muita gente diz assim que o importante é ser feliz. Mas e quando a felicidade de alguém destrói a vida de outra pessoa? Repetindo o mantra de que cada um vive do seu jeito e de que não existe verdade absoluta. O problema é que uma sociedade sem absolutos morais mergulha numa confusão profunda, onde as injustiças podem ser justificadas, o pecado passa a ser normalizado conforme a conveniência de cada cultura. A perda de um referencial transcendente, espiritual, na nossa moralidade não produz liberdade, meu querido. Pelo contrário, isso produz uma crise existencial sem precedentes. No entanto, a Bíblia estabelece um fundamento inabalável para o valor humano. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, essa verdade muda absolutamente tudo. Enquanto o materialismo reduz o homem apenas à matéria em movimento, as Escrituras elevam a dignidade humana a um patamar espiritual, afirmando em 1 Coríntios que o nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo. O corpo humano não é um amontoado de células sem sentido. Ele possui uma dignidade e um propósito eterno. Somente a palavra de Deus é o que oferece um fundamento moral seguro para a nossa geração que está perdida. Sem o Criador, a moralidade torna-se um terreno pantanoso, mas com Deus existe direção e existe o propósito. Provando que o cristianismo não destrói o valor humano, ao contrário, é a única cosmovisão capaz de dar a ele um fundamento real e eterno. E aqui vem o último tópico da nossa lição, uma resposta da igreja diante dessa realidade. Bom, diante de uma geração constantemente influenciada por essas ideologias que tentam remover Deus da criação,
da moralidade, do sentido da existência, nós, como igreja, somos convocados a oferecer uma resposta firme, porém equilibrada. Como diz o texto da nossa lição, não rejeitamos a ciência, mas afirmamos que ela deve ser submetida à soberania de Deus e à autoridade das Escrituras. Nossa resposta não pode ser baseada em arrogância, ignorância ou medo do conhecimento, pois o cristão não foi chamado para fugir desses embates, mas sim para estar preparado para ele. O apóstolo Pedro nos orienta em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É fundamental perceber que o apóstolo aqui está falando sobre a razão da esperança. Isso nos mostra que o evangelho não é um salto irracional no escuro. A fé cristã possui fundamentos históricos, filosóficos e racionais também. Por isso, a igreja precisa formar jovens bíblicos e inteligentes, capazes de dialogar com o mundo moderno sem abandonar a verdade das Escrituras. O teólogo Francis Schaeffer já alertava de separar a verdade espiritual da verdade racional. Para ele, o cristianismo bíblico afirma que Cristo é o Senhor sobre toda a realidade, o que significa que a ciência e a lógica e a própria razão pertencem a Deus e estão subordinadas a Ele. Em João 1,3, como já lemos, que todas as coisas foram feitas por Ele, o apóstolo vai apresentar Jesus como o Logos, o princípio organizador, a inteligência suprema que faz todo o universo ter sentido. Nesse contexto, a universidade não deve ser vista como um campo de batalha perdido, mas sim como um lugar de influência cultural, onde nós, como cristãos, devemos estar presentes com excelência. Diz então o pastor Valmir Nascimento que a universidade não é somente um centro de produção do conhecimento, mas ela também é um centro de influência intelectual. Sua retomada pelos cristãos é algo que não pode ser desprezado. Precisamos formar crentes, pensadores críticos, que amem a Deus não apenas com o coração e a alma, mas também com toda a mente, conforme Jesus ensinou em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Como observa o teólogo pentecostal, pastor César Moisés de Carvalho, muitos cristãos acabam repetindo modelos teológicos prontos, sem desenvolver uma reflexão bíblica relevante para os desafios do seu próprio tempo. Ele afirma que fazer teologia exige pensamento crítico e criatividade. E como cristãos, nós temos responsabilidades com o tempo em que estamos vivendo. E essa reflexão, jovem, ela é extremamente real para a nossa vida. Deus não quer uma juventude alienada intelectualmente, mas Ele quer uma geração cheia do Espírito Santo e também preparada para pensar biblicamente diante de todas as ideologias e desafios do nosso tempo moderno. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a defender a nossa fé sem medo, compreendendo não apenas aquilo que nós acreditamos, mas também no porquê nós acreditamos. Nenhuma filosofia secular consegue responder de uma forma tão plena às grandes perguntas da vida. De onde viemos? Por que sofremos? Para onde vamos? Como escreveu Alistair McGrath, o cristianismo não apenas explica o mundo de forma intelectual, mas ele responde aos anseios mais profundos do coração humano. Você não precisa escolher entre pensar ou crer. Você pode e deve servir ao Deus vivo com toda a sua inteligência, tendo a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Talvez você esteja vivendo essa realidade na faculdade, no seu trabalho, na internet ou até mesmo dentro da sua própria mente. Talvez existam vozes dentro de você tentando te convencer de que a fé é ultrapassada, de que Deus não existe e que você é apenas mais um acidente ao acaso do universo. Mas hoje o Espírito Santo está lembrando você de uma verdade poderosa. Você não é fruto do acaso. Você foi criado por Deus, pensado por Deus e chamado a viver em um relacionamento com Deus. Salmo 139:14 declara: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Porque a verdadeira sabedoria não começa num laboratório, num escritório ou numa biblioteca. Ela começa aos pés do Criador. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Senhor, fortalece a minha fé e firma o meu coração na tua verdade. Vamos à conclusão da nossa lição de hoje? Nessa lição, reconhecemos que a teoria darwiniana é uma falácia
que exclui a soberania de Deus na criação. A fé cristã proclama que cada vida é obra de Deus, dotada de significado e dignidade. Assim devemos ser vigilantes e fiéis, ensinando que não precisamos temer a investigação científica, mas confiar que toda verdade, científica ou não, concorda com a sabedoria revelada de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter ficado até aqui neste vídeo. Acompanhe o nosso conteúdo pelo Spotify, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e até a próxima aula em nome de Jesus. Deus te abençoe.